Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. A psicologia do esporte é fundamental na preparação de atletas, ajudando na formação emocional e motivacional. Para falar um pouco sobre esse tema, a gente convidou a doutora em psicologia Érica Rolfling Epifânio. Também está conosco a doutora em psicologia Marina Pereira Gonçalves. Elas têm pesquisas aqui na universidade nessa área. Muito obrigado pela presença de vocês e para começar eu queria que a professora já explicasse como é que é realizada essa pesquisa, como é que é o seu trabalho aqui dentro da universidade com essa psicologia do esporte. Apresenta um pouco o tema para a gente. Ok, então muito obrigada pelo convite. Então eu vou falar rapidamente sobre o NEPEF, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Fenomenologia e Esporte, que é um grupo de pesquisa que eu trabalho há 1 ano aqui na universidade. E esse grupo a gente tem atuado tanto no esporte como na educação. E também o esporte pela educação. Inclusive, a gente tem alguns trabalhos nesse sentido. A gente desenvolve algumas ações de trabalhos, não só em termos de pesquisa, a gente tem uma pesquisa em andamento sobre o sentido do esporte para atletas e para atletas, mas também a partir desse grupo a gente tem alguns trabalhos de intervenção com atletas, principalmente com os atletas da APA, que é a Associação Petrolinense de Atletismo. Professora Marina, e como é que é realizada essa pesquisa aí, o teu trabalho aqui dentro da universidade? Bom, aqui na Univasf, também gostaria de agradecer o convite, Aqui na Univasf, eu coordeno o grupo de pesquisa em psicometria, psicologia do esporte, A gente conta com alguns alunos de iniciação científica, A gente tem desenvolvido alguns instrumentos de pesquisa, Basicamente questionários padronizados, com o intuito de avaliar algumas variáveis que a gente considera importante para fomentar essa pesquisa na área de psicologia do esporte, Então, alguns instrumentos tanto voltados para pesquisas mais do alto rendimento, como avaliação de valores, de atletas, avaliação da atitudes de fair play, E também a gente tem desenvolvido alguns instrumentos, para fomentar pesquisas também com pessoas da população geral, Então, alguns instrumentos para avaliar a imagem corporal, para avaliar motivação para atividade física, Então, a gente tem desenvolvido algumas pesquisas nessa área, sobretudo com a participação de estudantes, vinculados ao programa de iniciação científica da Univasf. Agora também já conto com alguns alunos de mestrado, também tentando desenvolver alguma coisa ligada, tanto não especificamente com atletas de alto rendimento, mas também tentando entender a participação e essa relação de atividade física, esporte e psicologia, de modo geral. A gente tem a impressão de que esse tema é algo novo, psicologia do esporte, mas é algo novo, já se estudava isso, essa interferência da parte psicológica no atleta. Como é que foi surgindo essa necessidade de entender o papel do atleta, não só físico, mas principalmente psicológico, professor? Bom, a psicologia do esporte, ela não é algo recente, mas a gente pode dizer que no Brasil, o maior desenvolvimento dela começa a partir da década de 90. Porém, a gente já tem estudos bem anteriores a isso. Então, ela parte realmente de uma necessidade do esporte de alto rendimento, quando se identifica que os atletas eles começam a ter um nivelamento em termos técnicos, em termos físicos, e o que vai fazer a diferença entre um primeiro colocado e o 10º colocado, muitas vezes é o componente emocional. Então, a partir do momento que há essa identificação, há necessidade de se estudar para compreender, para poder pensar em estratégias para melhorar essa condição emocional do atleta. Então, hoje é uma área que não está exclusivamente para o esporte de alto rendimento, ela tem outras dimensões de aplicação, como no esporte voltado à saúde, na educação, mas ela nasce por essa necessidade do esporte de alto rendimento. Este é um ano de Olimpíadas, que no Brasil a gente sabe que os atletas eles já estão se preparando. A gente pode dizer hoje que o Brasil já tem uma maturidade de atletas preparados psicologicamente, ou seja, existem pessoas realmente que estão preparadas emocionalmente, e o Brasil já acordou para essa necessidade em termos de atletas profissionais. Então, no contexto brasileiro, como a Érica comentou, a psicologia do esporte ela ainda não é uma área totalmente, vamos dizer assim, inserida, como deveria ser, ou até talvez reconhecida, Claro que já há bastante tempo, já tem, vamos dizer assim, já há esse aumento,
né, da participação da psicologia do esporte junto a equipes e atletas, mas ainda haveria uma necessidade maior, né? Não são todos os clubes, não são todos os atletas que realmente têm acesso a esse serviço de psicologia do esporte, tal como deveria. Então não tem como a gente dizer todos os atletas estariam preparados, porque isso também é uma coisa muito individualizada, né? Depende muito de como é que esse trabalho de psicologia do esporte seria feito. Eu costumo dizer, né, que o Brasil ele é extremamente amador em termos de esporte quando a gente sai do universo futebol. Então, quando você vai trabalhar com outras modalidades, principalmente modalidades individuais, a gente tem uma dificuldade muito grande de investimentos em todas as questões. E a psicologia ela acaba ficando por último. Então, se a equipe tem uma condição para investir alguma coisa, a última coisa é a psicologia. Então, pelos preconceitos, por não conhecimento, então tem vários fatores, mas assim, a gente tem realmente um amadorismo muito grande. Então, assim, hoje não se investe em esportes, em equipes de base, que se você tem um bom investimento na base, você não precisa fazer muita coisa no alto nível. Né? O atleta ele já se forma preparado para suportar emocionalmente, fisicamente, seja lá qual for a questão. Uhum. Então, o que eu vejo é que a gente ainda tem muito amadorismo, está crescendo. Né? Menos de um mês atrás eu tive no Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte e a gente vê assim, como está crescendo, como tem pessoas no Brasil inteiro atuando, trabalhando com esporte, com para-atletas, com árbitros de futebol. Então, assim, está crescendo, mas ainda está muito aquém das grandes potências do esporte. E eu já emendo outra pergunta. Geralmente esse trabalho do psicólogo ele é feito mais quando os resultados são ruins, ao invés de já colocar esse atleta numa preparação psicológica como parte de uma equipe mesmo. Por exemplo, você tem um nutricionista, você tem um preparador físico. Ainda falta muito, assim, muitas equipes que têm um psicólogo, ou seja, só se o cara estiver ruim. Se ele estiver bem, deixa o psicólogo de lado. Seria essa a ideia? Eu entendi mal. Eu acho que, assim, mais uma vez, assim, citando uma característica do nosso país, né? Aqui a gente... O esporte ele vai tentar apagar a fogueira e não trabalhar na base. Então, assim, as grandes potências, por exemplo, você vê a Alemanha, eles trabalham com psicólogo desde o começo. Não tem essa de trabalhar quando está indo para uma Olimpíada ou quando está indo para uma Copa do Mundo. Isso é um trabalho que é bem anterior. Aqui, normalmente, assim, existem aquelas equipes que querem contratar um psicólogo só quando a questão está muito difícil. Então, assim, está perdendo. Então, vamos contratar um psicólogo para resolver. Né? E não funciona, porque é um trabalho a longo prazo, é um treinamento como é o treinamento físico. Então, há necessidade de um trabalho na base, um trabalho pré-competitivo. Então, não adianta só quando a fogueira precisa ser apagada, né? E aí vem outra pergunta, professora. Um dos países, eu não posso estar enganado, mas eu acredito que os Estados Unidos sejam os que mais investem nessa questão. É por isso que às vezes os resultados são maiores, né? Ou seja, eles já têm esse entendimento. Tem alguns estudos, né, apontando que no atleta, vamos dizer assim, no alto rendimento, né, que é aquele nível, o atleta quando chega no seu nível de performance máxima, né, a tecnologia ela tem contribuído tanto para um aumento, né, da técnica, da tática. Então costuma-se dizer que todos esses elementos técnicos e táticos de vários esportes já foram alcançados, mas os aspectos psicológicos é que ainda estaria a desejar, né? Mas sem dúvida nas grandes potências, como a Erika comentou, como é algo já trabalhado desde a iniciação esportiva, né? Então acaba que realmente a gente pode dizer que em alguns contextos, mas assim, a gente também não pode dizer que essas grandes potências têm, são as grandes potências no esporte unicamente por conta da psicologia, mas sim porque há um investimento no esporte, algo que aqui no Brasil realmente a gente ainda não tem. Né? A gente tem diversas modalidades esportivas que não tem esse investimento, né? Assim, que o atleta às vezes ele inicia meio que sem querer, às vezes, né? Meio que eventualmente, não tem aquela, vamos realmente preparar o atleta, vamos incentivar para que determinada modalidade cresça, aconteça, né? Então, a gente pode dizer que ainda necessita muito mesmo mas que há evidências de que os aspectos psicológicos realmente
possibilita um maior desempenho, sem dúvida, né? Já tem vários estudos nesse sentido. A gente vai fazer uma pausa agora para ouvir as pessoas nas ruas. Elas têm perguntas para as professoras e elas vão responder para a gente. E qual esporte, o acompanhamento psicológico pode melhorar o atleta? Quando um atleta participa do jogo, com a torcida a favor dele, gera mais confiança ou mais pressão para ele? É isso, a gente conferiu as perguntas aí e eu começo já com a professora falando sobre essa primeira pergunta aí. Há um esporte que esse trabalho é mais importante? Bom, eu penso que qualquer modalidade esportiva seria extremamente beneficiada com o acompanhamento psicológico, porque é uma situação em que a pessoa está no limite das suas capacidades, da sua força. Então, o controle emocional, a emoção, ela é realmente determinante. Então, não vejo um esporte que não seria necessário ou importante, né? Às vezes a gente ouve o atleta dizendo que ele não precisa, mas assim, muitos atletas não precisam, mas eles podem ser beneficiados e serem aperfeiçoados a partir desse trabalho. Na minha experiência, eu sinto que, por exemplo, uma modalidade em que é muito evidente essa questão é o tênis. Por ser uma modalidade em que envolve muita concentração, é um jogo intenso, que tem bastante intensidade e, ao mesmo tempo, muita concentração. Então, hoje, eu acredito que não existe um tenista de ponta que não tenha um acompanhamento psicológico. Mas, assim, reforço que eu acho que todas as modalidades seriam muito beneficiadas. Hoje está tendo muita inserção também de lutadores, né, principalmente, né, o UFC, que tem, né, bastante divulgação. Então, hoje estão procurando também, hoje está tendo bastante trabalhos nessa linha, porque há realmente essa necessidade, então, para qualquer modalidade. Hoje, obviamente, o esporte que a gente tem mais investimento no Brasil é futebol, então, é onde a gente mais vê, né, os psicólogos atuando, mas eu acho que qualquer modalidade seria muito beneficiada com esse tipo de trabalho. E aí, professora, Olimpíada no Brasil, a pressão vai ser maior ou eles estão mais tranquilos aí, os atletas? Bom, a gente espera que eles fiquem mais tranquilos, né? A gente espera que a torcida realmente contribua. Mas a gente, assim, respondendo essa questão da pressão, né? Várias coisas, elas fazem parte do contexto, né? Da rotina de um atleta de alto rendimento, né? Então, estar atuando em casa talvez tenha a vantagem, né? Deles estarem perto da família, né? Tem a questão da nutrição, né? Deles, assim, dos hábitos de vida deles que vão continuar os mesmos. E talvez isso, tanto fisicamente, né, em alguns aspectos psicológicos, também possam, de alguma forma, facilitar essa atuação deles durante as Olimpíadas sendo realizada em casa, né? Mas, por outro lado, tem uma pressão maior pela questão de, poxa, o meu país está esperando, né? Tem toda uma expectativa muito maior em cima daqueles atletas, né? Eles vão estar muito mais visados, a mídia vai estar em cima deles como nunca, né? Então, realmente, talvez um trabalho, né, de psicologia do esporte seria bem interessante para fazer com que eles conseguissem, né, lidar melhor com essa situação, né? Então, tanto estar em casa pode contribuir, como também a pressão, se não for bem trabalhada, poderia até atrapalhar, né? Eu já entro com a questão. A gente sempre lembra desse trabalho da psicologia do esporte como algo motivacional, que é sempre que a gente acaba imaginando. Mas acho que um dos grandes problemas seria controlar a ansiedade, né? Sem dúvida existem vários... a emoção, ela é muito complexa, né? Então, tem muitas coisas que são estudadas dentro da psicologia do esporte, muitas variáveis e muitas coisas necessárias para se trabalhar durante a preparação do atleta. Então, assim, o controle da ansiedade, sem dúvida, é uma das coisas determinantes. Então, assim, a gente tem atletas que têm um excelente rendimento. Quando chega numa competição, ele acaba não tendo o mesmo rendimento, porque a ansiedade acaba atrapalhando, né? Agora, por exemplo, há também as diferenças se é esporte individual ou esporte coletivo. No esporte coletivo, o mais importante é se trabalhar a questão da coesão de grupo, né? Trabalhar o funcionamento do grupo, porque o grupo também ele é uma potência emocional. Então, em esportes coletivos, a prioridade do trabalho psicológico é em grupo,
né? E também trabalhar aí as questões, conflitos, comunicação, no caso de esportes em grupos, né? Você tem que trabalhar uma comunicação mais eficiente entre atletas, entre treinadores. Então, são várias variáveis, né? A motivação é uma delas, é uma importante variável, mas sem dúvida não é a única. A única. Seria controlar a ansiedade é um grande problema para muitos deles. Sem dúvida. E aí vem uma questão que eu também tenho uma dúvida. É esse trabalho individual e o trabalho em grupo. Qual a diferença desse trabalho? Qual é o mais complexo? A gente lembra muito do futebol, que eles acabam se motivando dentro dos treinos, vestiários, mas de repente você tem um mau resultado, como é que consegue reverter? Um atleta que vem em várias derrotas, por exemplo, como é que consegue se motivar? Vamos pegar um exemplo aí do Brasil, que perdeu de 7-1 na Alemanha, por exemplo. Como é que ele vai voltar a confiar numa seleção? Dizer assim, ó, estamos novamente, somos o país do futebol. Como é que esse trabalho é motivacional? Então, nesse caso, né, tanto os trabalhos individuais quanto os trabalhos grupais seriam imprescindíveis, né? Assim, a psicologia do esporte, né, acho que é importante esclarecer que ela não visa, sobretudo quando ela está inserida, né, em algum clube esportivo, trabalhando com alguma equipe esportiva, ela não visa vamos dizer assim, aplicar uma terapia, né? Não vai fazer sempre tem essa visão, né, da psicologia como uma terapia. Ele não vai fazer uma terapia com o atleta, né? Mas ele vai fazer um acompanhamento, uma intervenção psicológica, que nessas intervenções podem ter intervenções grupais e podem ter intervenções individuais, né? Ambas serão importantes para trabalhar, no caso, né, de uma grande derrota, um foco de justamente tentar aumentar a autoconfiança, né, esse processo de superação, mas tanto haveria um trabalho individualizado, mas não terapia, né, que é diferente, mas um trabalho grupal também para toda a equipe, vamos dizer assim, conseguir levantar, né? E aí vem uma outra dúvida que é por que a concentração? A gente ouve muito falar em concentração, tanto no futebol como em outros esportes. Explica pra gente por que essa concentração é importante, em que aspectos isso ajuda no desenvolvimento. Você começando por aqui, depois... Bom, a concentração, eu penso muito, e na época da Copa do Mundo, eu até vi uma reportagem sobre isso, que assim, no Brasil, historicamente, principalmente quando a gente fala em concentração, a gente vê muito que não é aquela concentração, eu estou me concentrando para o meu jogo, mas é aquele momento que a equipe toda tem que ficar num determinado lugar, né, para que eles fiquem concentrados, isolados e tal. Então, isso tem muito a ver com a cultura, né, que assim, culturalmente, os jogadores de futebol, eles sempre tiveram muitos hábitos, né, não tão festeiros, né? E, então assim, se a gente for pensar, quando a gente começa a falar em concentração, a gente pensa na época do futebol de Garrincha, né? Então assim, que nem concentrando conseguia segurar o Garrincha, né? Então é uma coisa cultural. Então assim, você pega, por exemplo, equipes como a Alemanha, não há necessidade de concentração, porque eles são muito focados, muito direcionados. Então, hoje eu vejo muito mais como um aspecto cultural de controle de hábitos, né, do que uma necessidade para. Agora, óbvio, cada atleta tem uma maneira de lidar com esse momento pré-competitivo. Então, a concentração no sentido assim, eu quero me concentrar, eu preciso ficar isolado para me concentrar no jogo. Aí é uma questão pessoal. Mas quando a gente pensa isso num aspecto coletivo, ele é muito mais como uma tentativa de controle de hábitos que podem influenciar do que, olha, tem estudos que mostram que fazendo isso eles rendem mais. E essa concentração é diferente da pessoa ficar zen, né? Tem esporte que você não pode ficar tão concentrado e voando. Como seria essa concentração para um atleta, por exemplo, um que vai correr, que vai no ciclismo, alguma coisa assim? Como é que deve ser essa concentração? Então, nesse caso, assim, desses esportes, né, que precisa dessa adrenalina, é necessário uma concentração, vamos dizer assim, apenas no nível pré-competitivo de reduzir um pouco a ansiedade, né, para não atrapalhar no momento da prova, mas ele também não pode ficar totalmente relaxado, porque isso vai atrapalhar o seu desempenho, né? Então, inclusive, os estudos mostram que a ansiedade, ela tem uma chamada ansiedade ótima, que seria um processo de ativação, que é aquele momento que o atleta está, vamos dizer assim, concentrado, mas no sentido de sabendo, focalizado, o que ele vai fazer
naquele momento. Seria né? aplicar, Mas ele não seria tá aplicar corretamente a ansiedade. Isso, exatamente. E para cada modalidade vai ter um nível ótimo. Um nível ótimo esperado. Né? Vai depender muito do tipo de esporte. Né? Então, se é um esporte, sei lá, como o tênis, como o tiro, vai ter que ser uma coisa mais de relaxamento mesmo. Mas se é uma corrida, uma natação, aí vai ter que ser um nível de ativação para ele poder também não bobear. Né? Imagina, uma prova rápida, né? Ele não pode também ficar muito tranquilão, senão não vai dar certo. Professora, uma pergunta que eu tenho, saindo um pouco do campo do atleta profissional, vamos para as pessoas no dia a dia. Muita gente, quando vai para fazer uma academia, caminhar, geralmente essas pessoas gostam de ouvir música. Qual é essa relação da música para motivar no esporte? Algum estudo, alguma coisa que explique porque a música acaba sendo tão importante nessa preparação? Aqui no contexto brasileiro ainda são escassas as pesquisas que fazem essa relação da música com a prática da atividade física, mas já tem alguma coisa sendo produzida por aí, justamente tentando entender qual o melhor ritmo para propiciar um melhor desempenho em determinados tipos de modalidades esportivas, né? Mas, sem dúvida, mesmo que não tenham tantas pesquisas, né, mas a gente realmente percebe e assim, as pessoas comentam bastante que acabam se motivando mais, acabam ficando mais, vamos dizer assim, aquela atividade naquele momento se torna mais prazerosa aliada à música do que quando está tudo em silêncio, né? Então realmente praticamente muito estranho você chegar numa academia, chegar em algum lugar e está tudo em silêncio, né? Geralmente tem alguma música que realmente dá um estímulo, né? Então assim, acho que as pesquisas vão mais nessa direção de tentar entender as estimulações cerebrais que estão vinculadas e como é que isso de alguma forma incentiva, né, as pessoas na prática. Então tem algumas pessoas que comentam que quando elas escutam uma música mais agitada, elas gostam de correr, né? Quando, assim, também é comum em outros esportes como yoga, pilates, você já tem uma música um pouquinho mais calma. Né? Então, mas isso também tem as questões de diferenças individuais, né? Cada indivíduo vai se motivar e vai ficar vai se sentir mais leve, mais divertido praticando esporte, ouvindo a música que gosta, né? É diferente do atleta profissional ou ele acaba seguindo essa linha também de ouvir a música ali? Eu acho que isso é uma coisa assim muito pessoal, né? No sentido de tem atletas que gostam, né? De ali num momento antes da competição ouvir a música e aí vai dos gostos musicais variados, né? Então tem gente que gosta de ouvir um rock pesado para se manter mais ali na adrenalina mesmo da prova. Outros já gostam de uma música bem tranquila para relaxar, concentrar. Então, isso é realmente cada um vai ter um hábito, que eu acho que é mais uma questão de hábito. Então, assim, olha, eu ouço, eu me sinto bem, então eu acabo, né? Mas como Marina falou, está começando a ter algumas pesquisas, né, que vão mostrar esse nível de ativação cerebral, que a gente vê muitas pesquisas, por exemplo, com gravidez, né? Então, como que a música interfere, que tipo de música. Então, obviamente que alguma interferência em termos de estimulação neurológica existe, né? Mas ainda é muito cru em termos de resultados, né, de pesquisa. Queria que a senhora falasse um pouco ainda, aproveitando já sobre, a gente já está falando, sobre esse trabalho com os para-atletas aqui na região. Eles têm bons resultados, a gente sempre acompanha e vê eles sempre trazendo medalhas e é um orgulho para a região. Como é que é o trabalho de vocês, assim, essa aproximação com eles? Eu acho que esse tem sido um dos trabalhos mais desafiadores que eu estou fazendo aqui na região. Eu logo que eu cheguei, eu tive contato, né? Eu já fui procurada pelo pessoal da equipe e tive muitas surpresas, né? De você ver os resultados expressivos que a gente tem de para-atletas aqui, pessoas que já foram para Paralimpíadas, que têm medalhas de Paralimpíadas, que hoje está aí buscando índices, né, para ir para Olimpíadas. Temos, eu acho, se eu não me engano, são 7 dos melhores índices do Brasil. Então, assim, é um resultado expressivo para uma região que tem pouquíssimos recursos, né? E a partir de setembro eu comecei com um projeto, né, de estágio, né? Então, assim, eu tenho um estagiário daqui do curso de psicologia que faz essa preparação psicológica com alguns desses atletas e também agora a gente está com um projeto de extensão
E a gente faz alguns trabalhos em grupo. Hoje mesmo eu tive com a equipe, a gente faz algumas discussões, algumas conversas sobre temas que possam ser facilitadores. E uma das coisas que eu acho muito bacana realmente do projeto que eles têm aqui, que não há distinção entre atleta e para-atletas. Eles treinam juntos, eles fazem um trabalho psicológico juntos, todo o trabalho é feito de uma maneira integrada. Então, acho que isso mostra uma perspectiva inclusiva, acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a região, assim, é de ter orgulho mesmo, porque a gente tem atletas que, com as condições que a gente tem aqui, está dando resultado lá fora, com pessoas com muito mais estrutura, desde treinamento e todas as estruturas possíveis, né? Então, acho que assim, é um trabalho desafiador e muito interessante, muito importante. E acho que a região invista mais nisso, porque a gente tem realmente atletas aí de resultados muito expressivos para o cenário nacional e até mundial. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, eu sou um admirador muito do esporte, acho muito bonito o trabalho desse aí da psicologia do esporte, por isso que chamou a atenção. E eu já deixo espaço para as considerações finais, agradecer a presença da professora Marina, professora Érica também, já as considerações finais e abordar de repente alguma coisa que a gente não comentou aqui ainda. Bom, agradecer mais uma vez, né? Acho que falar de uma temática que, assim, a gente escuta falar na mídia, mas que às vezes tem muitos mitos, né? Muito pouca divulgação também, muita falta de conhecimento, às vezes o não reconhecimento pela falta de conhecimento, né? Então, só agradecer, acho que é uma oportunidade de mostrar para a região, aqui para a comunidade, né? Que é possível fazer psicologia no contexto esportivo, que é uma área que às vezes as pessoas nem imaginam um tanto de possibilidades, tanto de pesquisa quanto de intervenção, né? E aí, só complementando esse trabalho que a Érica faz, né? Realmente parabenizá-la por isso, por essa iniciativa e comentar, né, que assim, além da psicologia do esporte contribuir para esse aumento da performance, né, esses resultados expressivos, como ela falou, mas acho que, sobretudo, assim, você tem a oportunidade de cuidar daquele atleta, né? Então, como ela comentou em outros momentos, o atleta é uma pessoa como qualquer outra pessoa, tem uma história de vida, né, ali por trás, tem uma família e, assim, sem dúvida, onde a pessoa, aquela velha história, né? É importante que se tenha a psicologia para tentar mediar, né, os conflitos, para tentar, de uma certa forma, trazer maior qualidade de vida para esse atleta, né? Além de potencializar esses ótimos resultados, mas também trazer uma maior qualidade de vida para eles, né? Eu acho que é isso. Bom, eu pego o gancho da Marina, né? Eu acho que, sem dúvida, essa é a maior bandeira, né, que eu levanto dentro da psicologia do esporte, que é o cuidar, né? Atleta não é máquina, atleta não é... Então, assim, muitas vezes o torcedor esquece disso. Então, acho que essa questão de humanizar mesmo, de cuidar daquele que precisa também. E, assim, o atleta, ele tem muito, assim, como ele sempre tem que mostrar que ele é bom, que ele é forte e tal. Então, como é difícil, né? Tá mostrando que é gente que nem qualquer um, que tem suas fragilidades, tem seus conflitos, né? Então, acho que esse é uma bandeira realmente que eu levanto e, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, de estar divulgando um trabalho que a gente tem feito, assim, a psicologia do esporte, ela está crescendo, ela está aqui na Univasf, ela está aqui no Sertão, no Nordeste, porque ela está crescendo, porque isso é importante. Tem a demanda, né? Para a qualidade de vida, né, para a educação e para o esporte de alto rendimento, sem dúvida. Muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao final do Univasf Debate. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.